noite, telespectadores de Novo Um Canal. Bem-vindos a mais uma edição do Reis da Questão com o nosso convidado residente, Duarte Graça. Duarte, hoje temos aqui alguns temas para escalpelizar. Poderíamos começar com um tema que está na ordem do dia, que tem a ver com o Conselho de Ministros de ontem e com a conferência de imprensa que se seguiu pelo primeiro, portanto, tendo como protagonista o primeiro-ministro António Costa. E queria-lhe perguntar, efetivamente, e tendo em conta este cenário, impõe-se desde já uma avaliação, ainda que geral, porque seria impossível escalpelizar cada uma das medidas que foram ventiladas pelo Primeiro-Ministro, mas impõe-se desde já uma avaliação e um comentário relativamente a este conjunto de medidas. E perguntava-lhe, Duarte Graça, se considera que do primeiro Conselho de Ministros, dia 13-14, para o atual Conselho de Ministros, para o Conselho de Ministros de ontem, se considera que houve um aperto, digamos, uma restrição das medidas, ou uma clarificação de algumas, uma vez que aquilo que se verificou no fim de semana é que muitas zonas ribeirinhas, muitas zonas de praia estavam com bastante gente. Sim, exatamente. Antes de mais, boa noite a toda a gente. E eu acho que nós vemos aquilo que é um bocadinho o resultado de não ter havido como falávamos no programa anterior, de não ter havido uma preparação de fundo, uma espécie de cenarização para as várias situações em que nos poderíamos encontrar nesta altura, para que as medidas pudessem ser tomadas de uma forma mais consistente e não acontecer o que está a acontecer agora. Porque a verdade é que, como sabemos, as medidas que foram tomadas a semana passada, inicialmente, são um bocadinho mais relaxadas do que aquilo que foi o confinamento na altura de março, abril. Com muitas exceções, assim, não é? Exatamente, com mais exceções que na altura. Aliás, isto até deu aso para alguns analistas e alguns comentadores virem precisamente, digamos, entre aspas, criticar as exceções. Exato, que foram determinadas. Sim, a questão, um grande problema que existe aqui é que eu acho que a questão não é de haver muita mais gente a abusar do que na altura. Acho que esse não é o único fator. Acho que também é o fator de mais gente estar a usar as exceções, precisamente porque toda esta situação provoca um enorme desgaste e, portanto, acho que é muita questão de haver mais gente a usar as exceções para, de vez em quando, sair um bocado e não estar sempre fechado, do que propriamente haver muita gente que acaba por abusar da situação. Aliás, nós podemos recordar que mesmo naquela altura apertada, houve algumas reportagens de alguns abusos em algumas localidades do país, e na sequência dos quais até houve autarcas que se pronunciaram, que pediram às populações para tomarem mais cuidado. Mas se considera que ontem, por exemplo, o Governo, ao dar este sinal ontem na conferência de imprensa, fez de alguma forma meia-culpa ao clarificar algumas situações e ao restringir ainda mais aquilo que seriam... Sim, eu acho que de certa forma fez, mas mais uma vez é o problema, é a tal questão da comunicação que nós falamos a semana passada. Porque não basta vir o Primeiro-Ministro comunicar as medidas e depois ter eco na comunicação social. É preciso que efetivamente as coisas cheguem às pessoas e que a noção da gravidade da situação, que se possa convencer as pessoas disso, ao ponto de superar a tal fadiga que já existe do facto de estarmos numa situação de, mesmo fora de confinamento que tivemos há alguns meses, não deixar de ser desgastante a tal situação de todos os cuidados que é preciso ter, que são cuidados fundamentais, mas apesar de tudo há sempre um desgaste. E é importante a tal proximidade de que falava no programa anterior, precisamente para que as pessoas sintam que há algo maior do que essa fadiga, que é precisamente a preocupação com não sobrecarregar os serviços de saúde, que infelizmente não estavam tão preparados como poderiam para esta situação, porque não houve um investimento no SNS que deveria ter havido. E acho que é precisamente esse lado da comunicação que continua a faltar, e eu continuo a ter o receio que mesmo com mais restrições, que apesar de tudo podem ajudar um bocado a mitigar mais o efeito da situação, que possa não se ver tanto isso a afetar a quantidade de gente
na rua, porque esse lado da comunicação continua a falhar, não se vê o governo, de certa forma, a adotar essa preocupação e, portanto, de certa forma, acho que não se deve esperar que estas medidas tenham o efeito profundo que talvez o governo pense que vai ter. É sua convicção. Sim, em certa medida. Há sempre uma elevada incerteza nas leituras que se possa fazer, mas eu penso que continuará a verificar-se algumas situações, pelo menos, de, em algumas alturas, ao longo da semana, vermos bastante gente a circular nas ruas. Por exemplo, uma das frases que retive e que o Primeiro-Ministro António Costa disse ontem na conferência de imprensa foi precisamente ao defender a questão da fiscalização. Uma alteração relativamente ao primeiro Conselho de Ministros, para o Conselho de Ministros ontem, um reforço da fiscalização, nomeadamente as inspeções da autoridade das condições de trabalho, mas também das forças de segurança. O doutor revê-se neste tipo de abordagem? Eu acho que pode ajudar se for mesmo no sentido pedagógico e se não tiver, por aí simplesmente, como objetivo a questão da punição. Porque a verdade é que, por exemplo, desta vez, como sabemos, as coimas não é, são o dobro daquilo que eram na altura do primeiro confinamento, mas há um grande problema que é mesmo o efeito dissuasor das coimas não é assim tão grande quanto isso. E nós temos que ter, acho que é preciso ter uma perspectiva de que o aparelho do Estado deve estar orientado no sentido precisamente de ser pedagógico, de explicar bem às pessoas porque é que estas medidas são importantes, porque enquanto isso não for interiorizado, enquanto a própria pessoa não se aperceber porque é que tem que ter estes cuidados todos. Há aqui um problema de assimilação da informação, doutor? Sim, acho que há precisamente porque não há esse esforço de justificação e de comunicação que é fundamental. Aliás, não é só fundamental nesta situação, é fundamental de uma forma transversal a tudo o que são medidas que o governo tome e que têm um grande impacto na sociedade. Eu referi à questão, por exemplo, do Estatuto de Cuidador Informal no programa passado. Enfim, há um problema estrutural que nós temos em relação à informação e efetivamente chegar às pessoas e chegar de uma forma em que compreendam qual é a importância. E a alteração de algumas medidas, sistemática de algumas medidas também não ajuda na sua ótica? Exatamente. O facto de ter que haver, e nós vemos, por exemplo, há sempre uma grande volatilidade nesta situação, não é? O fator incerteza, que efetivamente no momento pode-se pensar que uma coisa não é necessária, mas depois acaba por ser. Mas acho que há uma coisa muito importante que é preciso ter aqui em conta, que foi, no fundo, aquilo que levou ao estado de emergência a ser convocado tão depressa aqui em Portugal, como não foi em muitos outros países. Aliás, na altura, houve algumas pessoas, algumas forças políticas que consideraram que era demasiado cedo para convocar o estado de emergência. Mas há um grande problema numa situação como esta, de uma pandemia, de um vírus em propagação, que é, tem que se agir com o máximo de precaução o mais cedo possível, precisamente para a situação não escalar e para permitir que as coisas acalmem antes de se começar a retomar uma normalidade aceitável e a normalidade que é possível. Deixe-me introduzir aqui um outro dado, doutor, que tem sido de alguma forma reivindicada por vários atores ligados à vida política e não apenas à vida política, também à vida social. Tem-se falado na necessidade do país reforçar a testagem. Ainda ontem, isto para falarmos de atores sociais, ainda ontem vi, portanto, uma nota, uma curta mensagem que a Federação Nacional dos Professores publicou na sua página e no seu site online, portanto, promovendo um abaixo-assinado relativamente à falta de condições, exigindo uma maior testagem, no sentido de reforçar aquilo que é o bem-estar dos intervenientes e dos atores dos estabelecimentos escolares, professores, assistentes operacionais, alunos. Parece-lhe que nesta fase é vital haver um reforço da testagem? Sim, exatamente. É tal questão, como ontem eu também, enfim, na tentativa de ir percebendo o máximo de perspectivas possível, como ainda ontem ouvi ser comentado. Portanto, o ter as escolas abertas é evidente que é uma coisa fundamental no sentido
em que há enormes desigualdades estruturais na sociedade, que têm impacto sobretudo nas crianças, e o ensino à distância aprofunda ainda mais e evidencia ainda mais essas desigualdades. Mas, como é evidente, é preciso, para manter as escolas abertas, é preciso haver condições muito elevadas em termos precisamente da questão da testagem, em termos de garantir que, quando se verifica algum surto, e é esta uma preocupação também, que havendo surtos aqui e ali, se efetivamente está a haver condições para fazer o isolamento que é necessário, para identificar as situações, para isolar o mais depressa possível, e portanto acho que é precisamente isso que deveria ter sido preparado com mais antecedência para uma potencial, neste caso até poderíamos falar já de uma quase de uma terceira vaga, porque a segunda acabou por ser um bocado mais na zona de outubro, novembro, mas para a vaga em que estamos a viver, que era uma coisa que, apesar de tudo, estava bem dentro da possibilidade, deveria ter havido mais esse esforço de preparação, precisamente para chegarmos a esta altura e percebermos há condições, é importante manter as escolas abertas, e, portanto, é isso que fazemos corresponder um conjunto de medidas que se destinam precisamente a assegurar isso, que é... Doutor, deixe-me só introduzir um outro lado. Há também, ainda relativamente a esta questão das escolas, e faz algum sentido, por exemplo, a partir de determinados níveis de ensino, a partir de determinados ciclos, por exemplo, encerrar portanto, os estabelecimentos, isto é, promover um outro tipo de ensino que não é um ensino presencial, isso era execuível, era viável? Acho que é por exemplo, junto dos alunos mais velhos? Poderia, pois, exatamente. É outra questão também de adaptação mais aos meios digitais, que foi havendo alguma tentativa de preparação. Houve a tal questão de se distribuir material tecnológico, não é? Pelas escolas, para as crianças que não tenham acesso fácil a esse material, mas mesmo isso falhou. E a verdade é que uma adaptação a um ensino, imagine-se mais misto, como está a acontecer nas universidades, acaba por ser muito difícil por causa dessa falta de preparação. E, portanto, dos tais meios tecnológicos. Exatamente. E, portanto, eu acho, por isso é que, chegados a esta altura, é preciso pensar muito bem, e mesmo eu tenho divisões internas no meu pensamento sobre a questão das escolas, precisamente porque há, ao mesmo tempo que há o peso da questão das desigualdades e que muitas crianças poderão, de certa forma, ficar ainda mais penalizadas no seu percurso escolar por causa disto, mas ao mesmo tempo pensa-se, pelo facto de não ter havido esta preparação, se não será inevitável ter que fechar as escolas, e se for inevitável, tem que ser feito o mais depressa possível. E não seria um dano irrecuperável, como diz o Primeiro-Ministro, ter que encerrar neste momento, por exemplo, ou nos próximos tempos, nas próximas semanas, ter que tomar uma decisão de encerrar as escolas, isto tendo em conta aquilo que se passou o ano passado, em que a maior parte dos estabelecimentos de ensino e dos alunos estiveram em casa, tiveram a ter o ensino, portanto, um ensino à distância. Isto não seria um dano irrecuperável naquilo que seria a aprendizagem e o futuro até do próprio país? Pois, a questão aqui é precisamente, reitero aquilo que é as palavras do Primeiro-Ministro voltarem para o assombrar. Porque é a tal questão. O Primeiro-Ministro disse há uns meses atrás que o país não aguentaria um segundo confinamento. E o grande problema é que aguentar ou não um segundo confinamento depende da preparação que se tem para isso. Porque nós tivemos, naquele primeiro momento da pandemia, é evidente que era tudo, a incerteza era máxima, é natural que vá havendo erros, que não se sabe inicialmente se poderão ser erros ou não, mas a verdade é que houve tempo para haver uma preparação mais devida, houve tempo para, por exemplo, o Governo tomar medidas fundamentais não só pelo lado da precaução, da prevenção, enfim, das pessoas terem estes cuidados, mas pelo lado de reforçar os serviços de saúde, pela tal questão de usar toda a capacidade instalada do país através de uma requisição civil, precisamente para garantir que há um esforço de coordenação
entre tudo aquilo que são serviços de saúde neste país, incluindo serviço público, serviço privado e o setor social, mas de uma forma que permitisse a quem tem a tutela do Serviço Nacional de Saúde garantir que não haveria impedimentos em termos da distribuição de todo este serviço que é necessário. Falta completamente. Eu acho que nós ainda agora vemos o Primeiro-Ministro a dizer que a requisição civil será usada se e quando for precisa. Já é preciso há muito tempo, já é preciso quase desde o início da pandemia, porque não estamos só a tratar a questão de pacientes com Covid, estamos também a adiar muitas consultas, muitas cirurgias urgentes e não urgentes, que não têm a ver com o Covid, têm a ver com todo um conjunto de outras patologias, mas que não podem estar a ser atrasadas indefinidamente. Alguns hospitais, ouvi há pouco, e isto tem sido veiculado por vários órgãos de comunicação, alguns hospitais estão mesmo no limite, estão mesmo a atingir a ruptura. Tem, com este cenário, obviamente que a situação se venha a degradar ainda mais. Pois é tal questão, neste tipo de situações, quanto mais se atrasa decisões que, apesar de tudo, é possível, de certa forma, concluir que serão inevitáveis, até pela questão de nós vemos tudo o que é especialistas que têm tido visibilidade mediática, no fundo, a afirmar no mesmo sentido que isto ainda vai piorar mais. Ainda vamos ver números mais elevados de mortes e de casos diários. E isso vai, como é evidente, agravar ainda mais a tensão em que já estão muitos serviços de saúde. E o grande problema é precisamente quanto mais se demora a tomar medidas que são inevitáveis, pior é. Doutor, deixa-me pegar nessa questão dos novos casos, só para introduzir este dado que foi extraído também a um órgão de informação nacional, que na sua edição 2, que referia que a faixa dos 18 aos 24 anos tem havido um aumento do número de novos casos. Isto é um indicador preocupante também. Sim, exatamente. É tal questão que é a diferença, uma espécie de deslocalização daquilo que foi inicialmente na pandemia, em que víamos muita concentração de casos nas faixas etárias mais elevadas, muito também, e é importante perceber, muito também porque a testagem também era mais concentrada aí, precisamente porque são grupos de risco e é importante concentrar mais esforços para perceber, para tratar até os casos que forem mais graves. Mas sim, estamos a ver que tem havido uma grande concentração em faixas etárias mais reduzidas, e eu acho que no fundo isso é prova também que tem faltado um efeito pedagógico, porque eu acho que por mais que se possa considerar o fator de responsabilidade individual, que existe sempre, como é evidente. Ainda ontem o Primeiro-Ministro apelou à responsabilidade individual. E é determinante, como é evidente, mas também existe a questão da forma como quem está a gerir esta situação apela a essa responsabilidade individual e a forma como consciencializa as pessoas. E esse esforço não existe na medida em que deveria existir e, portanto, o efeito que tende a existir e que continua a existir é que potencialmente aquelas pessoas que não estão tão próximas de alguém que seja de um grupo de risco ou que não sejam elas próprias de um grupo de risco, acabam por fazer mais uso, ou podem acabar por fazer mais uso das tais exceções, mas sobretudo também porque, enfim, as pessoas estão mais ativas porque têm o seu emprego, porque estudam, naturalmente também serão as faixas etárias que estarão mais expostas ao risco de transmissão. Doutor, deixa-me só voltar um bocadinho atrás, só para fechar este tema das escolas. Na sua ótica, tendo em conta aquilo que foram os critérios definidos os critérios de vacinação definidos, parece-lhe que os professores deveriam estar no alto dos grupos, digamos, prioritários para serem vacinados contra a Covid-19? Eu acho que há alguma dificuldade na análise em específico,
para ter em conta, portanto, há dados muito específicos sobre a questão da distribuição das vacinas. Como é evidente, só quem está mais proximamente a gerir a situação é que acaba por ter essa perspectiva que permita uma análise, enfim, que Mais seja mais objetiva. conclusiva, mais objetiva. Mas eu acho que, no mínimo, isso deveria ser considerado logo à partida. Até porque estão mais em contacto e mais expostos. Exatamente, estão mais em contacto, estão mais expostos. No fundo, são pessoas que, como falámos da questão de quem trabalha nas mercearias, de quem trabalha no atendimento, são pessoas que também estão na linha da frente, não no combate à pandemia, como são os profissionais de saúde, mas estão na linha da frente de serviços que são fundamentais e que o Governo considera que devem permanecer abertos. E, portanto, tem que ter essa responsabilidade de, no mínimo, considerar incluir essas pessoas o mais cedo possível no plano de vacinação. E acho que, no mínimo, deve atender a essas preocupações e envolver tudo o que são, enfim, sensibilidades dentro da comunidade educativa, precisamente para que possam também ter um acompanhamento devido e perceber que o Governo está a ter em conta as suas preocupações. Doutor, deixe-me só escapulizar aqui mais uma outra questão ainda relacionada com as medidas que foram ontem apresentadas pelo Primeiro-Ministro em conferência de imprensa, após o Conselho de Ministros. Há aqui, e esta questão era uma questão que eu lhe queria colocar, doutor, há aqui uma restrição relativamente ao comércio da proibição de saldos e dos takeaways nos centros comerciais. Há aqui também uma tentativa no sentido de evitar a concentração em alguns equipamentos públicos, nomeadamente em parques, mas eu queria focar nesta questão do comércio. Parece-lhe que esta apertada malha visa essencialmente o comércio, um setor que de alguma forma também já tinha sido penalizado na primeira vaga, mas parece-lhe que há aqui uma preocupação apenas com o comércio ou com outras, ou estaria a fazer uma leitura errada? Não, eu acho que a preocupação é precisamente que nos espaços de centros comerciais há muito maior dificuldade em termos de gerir a distribuição das pessoas dentro do espaço. Aliás, eu recordo-me de ir uma outra vez a um centro comercial desde o início da pandemia, sobretudo nas alturas mais relaxadas, não é? Em que, apesar de tudo, havia bastante gente a frequentar o espaço. E a verdade é que, por mais distribuição que se tente fazer, a circulação nos corredores, as filas nos estabelecimentos, acaba por tornar muito difícil conseguir manter a questão do distanciamento e todas as medidas de saúde pública que são necessárias, de conseguir mantê-las, enfim, tão cumpridas quanto devem ser. Agora, há a tal questão de, como eu tinha referido, de faltar aqui o apoio na medida em que, se é fundamental fechar determinados espaços por causa dessas preocupações, tem que haver o apoio da parte do Governo. O Governo tem que assumir a responsabilidade de apoiar as pessoas que trabalham nessas empresas para assegurar postos de trabalho, para assegurar rendimentos. É isso que é fundamental e, embora haja medidas nesse sentido, também está a falhar e isso, de certa forma, provoca também uma certa revolta em relação enfim, as pessoas estarem numa espécie de situação literalmente entre a espada e a parede, não é? Que ao mesmo tempo vem o comércio fechado porque se considera, as autoridades de saúde consideram que não há forma de garantir as medidas de segurança pública serem cumpridas, mas por outro lado não têm o apoio suficiente para compensar o facto de não poderem ter o comércio aberto. Doutor, e relativamente, pedi-lhe uma opinião também relativamente ao encerramento das universidades séniores, centros de dia e de convívio. Portanto, é sabido que estes espaços são espaços de acolhimento de muitos utentes que têm ali uma oportunidade de desenvolver as suas atividades e beneficiam claramente um conjunto de uma panóplia de atividades portanto, do convívio com outros utentes. Há aqui um conjunto de vantagens, mas com o encerramento destes equipamentos, obviamente que estes idosos acabam por ficar mais este grupo etário acaba por ficar um pouco mais desprotegido. Que respostas é que poderão ser dadas no sentido, por parte das instituições, no sentido de que no sentido de minimizar uma resposta que estava a ser dada e que neste momento deixa de ser dada?
Pois, eu acho que esta é outra situação complicada e, aliás, acho que colocaria fundamentalmente em pé de igualdade, pelo menos na análise enfim, de se tratar de uma dinâmica social muito importante para as pessoas, colocaria um bocadinho em pé de igualdade com aquilo que é a situação das escolas. Porque estamos a falar, precisamente, eu ainda há pouco vi uma reportagem sobre isso num centro-dia. Estamos a falar efetivamente de serviços em que pessoas que normalmente ficariam fechadas em casa sem nenhum contacto social, completamente isoladas, têm ali uma oportunidade precisamente para contactar com outras pessoas, para, enfim, ter uma conversa, para estar entretido com um jogo ou com a televisão, nem que seja estar a ver televisão próximo de outra pessoa com o distanciamento físico necessário, naturalmente. E, portanto, a minha preocupação aqui é precisamente a ponderação entre, no fundo, pesar na balança aquilo que é a necessidade de proteger as pessoas no risco. São pessoas, em geral, que estão mais expostas e que pertencem a grupos de risco, mas, ao mesmo tempo, pensar se não será fundamental manter estes serviços abertos com segurança redobrada em termos de medidas de saúde pública. E algumas instituições seguramente que vão assegurar esse serviço, mas outros idosos vão ficar desprotegidos seguramente. Porque há tal questão, aliás, como falaram como falou uma trabalhadora de um desses centros-dia, há aqui uma questão que é a rapidez com que acontece o envelhecimento. E é evidente que as pessoas, quanto mais isoladas estão, mais rápida vai ser, de certa forma, ou mais acelerada vai ser, de certa forma, o envelhecimento, e as pessoas, no fundo, são atiradas para uma espécie de morte social lenta, em que, no fundo, vão esquecendo cada vez mais aquilo que é o mundo exterior, aquilo que é o contacto social, e depois acaba por ser irreversível também nesse sentido. E, portanto, acho que tem que haver muito bem a ponderação de assegurar que estes serviços, ou que, se tiverem que fechar, precisamente assegurar que há um contacto social contínuo. Se necessário, por exemplo, fazer, enfim, de certa forma, se não houver profissionais suficientes para o assegurar, também eventualmente fazer bancos de voluntariado, caso seja necessário. Mas, por exemplo, acho que há uma medida que tinha sido, que foi tomada na altura do primeiro confinamento, que foi a questão de recrutar pessoas, sobretudo quem estivesse em situação de desemprego, ou trabalhadores independentes que não possam exercer o seu serviço neste momento, de certa forma abrir aqui uma oportunidade para temporariamente as pessoas adaptarem o seu exercício profissional, por exemplo, na prestação de cuidados, para, ao mesmo tempo que lhes é garantido o rendimento, também ser garantida a prestação deste é um serviço que estariam a prestar à comunidade, digamos. Sim, exatamente. De certa forma, sim. Doutor, deixe-me só, passando agora para um tema que tem de alguma forma também sido ventilado em vários mídia e órgãos de comunicação, é a questão do voto antecipado. Perguntava-lhe, no último domingo houve já milhares de pessoas que foram às urnas exercer o seu direito de voto. De alguma forma ficou surpreendido com a avalanche de pessoas, apesar do bom tempo, o bom tempo também convidou de alguma forma, mas ficou surpreendido com a avalanche de pessoas que aproveitaram para exercer o seu direito de voto. Sim, eu acho que mostra que apesar de tudo, há bastante gente que sente mesmo quase uma urgência de participar nestas eleições, porque percebem que se trata de um direito, mas ao mesmo tempo um dever cívico, não só para com elas, mas também para com toda a gente que partilha da sociedade portuguesa. E, portanto, vejo com bons olhos essa forte participação. Isto, apesar, desculpa, interrompeu, de muita gente ter estado horas na fila para... Mas há essa questão que, aliás, o próprio Primeiro-Ministro admitiu, mais uma vez, a impreparação para estas situações acaba por assombrar o governo,
esta situação, ainda para mais esta situação em particular, da necessidade de ter outras formas de voto nestas eleições, então isso é que era totalmente previsível. Poderia ter havido alterações à lei para prever, por exemplo, a questão do voto por correspondência, que vimos, por exemplo, nos Estados Unidos, dos quase 160 milhões de pessoas que participaram nas eleições, mais de 100 milhões de votos foram votos por correspondência. E o voto eletrónico também era encaixável nessa sua leitura? Hoje fala-se muito da urgência de voto eletrónico. Defende esse mecanismo, esse instrumento? Eu acho que, apesar de tudo, o voto eletrónico, por mais que considere que é sem dúvida uma solução a desenvolver, acho que é preciso mais preparação do que seria, por exemplo, o voto por correspondência. Porque a questão do voto por correspondência é, no fundo, uma questão de usar aquilo que é a capacidade instalada no país em termos de distribuição de correio, e isso, no fundo, é uma adaptação que pode ser feita de uma forma relativamente rápida. A questão do voto eletrónico, há muitas questões de segurança dos sistemas eletrónicos que têm que ser muito bem trabalhadas antes dessa questão ser implementada. Aliás, nós chegámos a ter um teste de voto eletrónico, não tenho certeza agora, mas acho que foi nas europeias de 2019, e, enfim, entretanto, não sabemos muito bem se isso questões relacionadas com a proteção dos próprios dados, é isso? Exatamente. E, portanto, sem dúvida que é uma solução a desenvolver, mas a desenvolver com o tempo suficiente para termos segurança que o voto que as pessoas introduzem efetivamente é o que é contabilizado. Agora, em relação à questão do voto por correspondência, a questão mesmo esta questão dos lares, por exemplo, de haver lares em que não estou a conseguir introduzir os dados de algumas pessoas, a questão das filas no voto antecipado, acho que de certa forma mostram que não houve a preparação que devia ter havido, e mostra que há uma certa desorientação no governo sobre a resposta à pandemia nos vários níveis. E acho que é uma coisa que decididamente tem que ser trabalhada numa altura em que temos cada vez mais casos, não é? E numa altura em que temos umas eleições que se receia que vão ter uma abstenção histórica. Doutor, o último tópico, porque o tempo está praticamente a esgotar-se. Doutor, traz-nos aqui um outro tema que é um verdadeiro flagelo social, é um tema que deve fazer pensar todos os portugueses, e que tem a ver com a questão da violência doméstica e o número de mortes de mulheres vítimas de violência doméstica. O ano passado os dados foram assustadores. Este, obviamente, que é um tema que toca a toda a sociedade, que deve ser discutido e que tem sido discutido em vários fóruns e que tem mobilizado vários atores e agentes sociais, mas não quero mais lembrar esta questão. É assim, não é, doutor? Sim, aliás, nós poderemos eventualmente deixar uma análise mais detalhada para o próximo programa, mas queria só aproveitar precisamente para referir, na sequência do que temos visto ontem, mais um assassinato de uma mulher às mãos do ex-companheiro, ainda para mais de acordo com os relatos da comunicação social, na presença do filho menor. E estamos verdadeiramente perante uma espécie de epidemia em si mesmo na sociedade portuguesa, que também se verifica, como é evidente, em praticamente todas as outras sociedades, mas é importante olharmos, por exemplo, para aquilo que são os números relatados da parte do Observatório das Mulheres Assassinadas, da UMAR, que é uma associação que procura precisamente desenvolver estudos que aborda esta questão da violência contra as mulheres, da desigualdade de género, e que indica que entre 2004, que foi quando começou essa contabilização, até novembro do ano passado, 2020, 564 mulheres foram assassinadas e houve mais 663 tentativas de assassinato contra mulheres. E muitas dessas, por exemplo, do ano passado, das cerca de 30 mulheres foram assassinadas, 16 foram em contexto de violência doméstica e de proximidade familiar.
Portanto, nós estamos a falar de um fenómeno que, como referiu, é verdadeiramente um flagelo social, mas aqui fala-se um bocadinho de uma forma, é importante falar um bocadinho de uma forma mais abrangente, que é, efetivamente, os assassinatos de mulheres são, no fundo, a expressão máxima dessa violência, mas é importante ter em conta também que muitas outras formas de violência acabam por passar despercebidas no dia-a-dia, seja o assédio, seja, no fundo, o insulto, o rebaixamento, todas as desigualdades no que toca, por exemplo, no acesso à habitação, no acesso à saúde, por exemplo, no acesso a produtos de saúde feminina, que há o bom exemplo, por exemplo, da Escócia, que os tornou gratuitos há relativamente pouco tempo, e apesar de já ter havido propostas a nível europeu para ir nesse sentido, ainda não avançaram. Há a questão do trabalho, dos rendimentos, que as mulheres em média recebem menos em Portugal, à volta de um sexto do que os homens. Portanto, há todo um conjunto de violências estruturais na nossa sociedade que é preciso combater, e de certa forma nós vemos, por exemplo, aquilo que foi o movimento no âmbito das eleições presidenciais, do que for o conjunto de insultos lançados por André Ventura, que vimos uma grande manifestação de solidariedade em relação a Marisa Matias, mas que vai muito para além de Marisa Matias. É uma manifestação de solidariedade em relação a todas as mulheres que sofrem todas estas formas de violência, às quais é importante dar visibilidade e que toda a gente tem que combater, tem que ter consciência e combater no dia-a-dia. Doutor, agradeço-lhe, é um tema que seguramente iremos voltar a ele. Agradeço-lhe mais uma vez os seus comentários, os seus esclarecimentos, e aproveito para me despedir dos espectadores do Novo Canal, reiterando que podem aceder aos nossos conteúdos através das nossas plataformas. Boa noite e muito obrigado. Novo Canal, sempre novo, sempre seu.